Oi, 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 seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um episódio do nosso podcast Mentes Brilhantes. E com a chegada das férias, aquela grande dúvida, como entreter crianças, pelo amor de Deus, sem recorrer às telas o tempo todo. Hoje recebo minha amiga querida, Thaís, idealizadora do Espaço Sofia, o mundo encantado da Cacá, e a Thaís, que tão apaixonada pela infância, pela potência da imaginação, criou um espaço que promove experiências sensoriais, afetivas, tudo isso através da literatura infantil. E hoje a gente vai conversar um pouco sobre como a leitura, então, pode ser uma aliada poderosa desse longo período de férias, mais do que período de férias, esse longo e quase eterno período de férias, tá? Que bom ter você aqui de volta. Muito obrigada por me trazer de volta. Foi super legal o nosso primeiro papo, né? Foi muito gostoso. E eu recebi muito pedido de você vai voltar, né? Eu falei, vou, com o maior prazer. Mas te contaram que a partir da terceira vinda a gente começa a dividir os boletos? Mas é essa a ideia. Opa, vou ficar de casa. É só pra saber se as expectativas estão alinhadas. Agora, todas as temporadas, vocês vão ter que me aguentar aqui falando sobre livro. Vão ter que me engolir. Não é? Ai, que gostoso. E sabe que quando a gente pensa, né, em leitura, quando a gente pensa em infância, adolescência, não só infância, Exatamente. mas adolescência também. E todo esse universo que você vive do Espaço Sofia, eu vou ter que ter cuidado de chamar o Espaço Sofia de Espaço Sofia, né? Quando eu vou falar de Espaço Sofia, eu falo Espaço Eros e vice-versa, né? É quase uma coisa só, né? De tanto que a gente acredita em ambas as propostas para uma infância e uma adolescência saudável. Exato. Eu acho que é por isso que dá essa simbiose aqui nossa, né? É isso. Porque são duas empresas que não existem só pelo dinheiro. São duas empresas que têm um propósito, né? É isso. Em transformar a vida das pessoas. Isso. Não é só dinheiro, não é dinheiro que nos move. Exatamente isso. E tem uma coisa muito importante pra gente construir o episódio de hoje, que eu acredito muito, tá? E eu tenho certeza que a gente compactua desse mesmo ideal, que é, não, a gente, óbvio, tem vivido muito nessa era do, tem que diminuir tempo de tela, tal. Até agora há pouco tava todo mundo muito perdido com telas, ponto. Sim. Porém, eu tenho percebido uma conscientização maior e até um medo, um temor das famílias em relação a telas, e preciso colocar o limite. Claro que tem ainda muitas crianças e adolescentes enfim, sem monitoria, isso fica um papo para um outro episódio, mas eu também tenho percebido muitas famílias mais preocupadas e mais conscientes disso tudo. A grande questão é que um novo fenômeno começou, como tudo social, né? Começa uma onda, termina outra, e assim a gente vai seguindo o fluxo da vida, que é a onda do então vamos fechar a porta das telas porque elas são terrivelmente assustadoras. Só que quando eu fecho uma porta e não abro outra, eu estou criando um grande abismo no relacionamento. Um vácuo, né? Não é? E talvez você que tenha um espaço onde não é uma livraria ponto, o Espaço Sofia, né? O Espaço Sofia é para além de um lugar que vende livros. Conta pra gente desse propósito que está para além de ser uma livraria, o Espaço Sofia. Eu acho que não é só o Espaço Sofia. Eu acho que já faz um tempo que as livrarias em geral vieram se reinventando, vieram criando espaços de convivência. Espaços onde as pessoas vão e possam ficar. E eu acho que esse é o grande detalhezinho que faz a diferença de trazer esse encanto dos livros. Então, não só como o Espaço Sofia, por São Paulo todo você vai achar diversos espaços com livro, com bolo, com café, com coisas gostosas, com cantinhos para você sentar, para você efetivamente ter um tempo de qualidade. Tem razão. Então, assim, eu queria muito falar isso, dessa importância da livraria não ser aquele momento que você vai correndo,
que já aconteceu muito comigo, desde que eu abri o Espaço Sofia lá. Vamos correndo! A gente precisa comprar seu livro da escola. Não pega nada, não encosta em nada, porque... Então, era assim, é um compromisso. E é o que faz a livraria ser um espaço ruim. Sim. Porque nós vamos correndo com pressa, e não é essa ideia. A gente precisa, as famílias precisam pensar nesse sentido. Vai ser um roteiro de passeio. Tá. Vai ser um lugar onde a gente vai sentar. Você vai poder mexer nos livros, que é uma coisa que aconteceu muito legal, das estantes estarem à disposição. Vamos entrar, vamos escolher o que você quer ver. Você quer ler sobre o quê? Muito bom, né? Muito bom. Uma horinha que seja. Sim. Nesse meio tempo, você pode parar, tomar um suco, tomar um café, aproveitar, comer um bolo gostoso, né? Fazer uma experiência. Por que não, agora nas férias, não colocar um roteiro de visita de livrarias em São Paulo? Que presente, né? Então, meu Deus do céu. Olha só, podemos passear em parque, podemos passear em museu, podemos passear em livraria, podemos ir ao teatro, ao cinema, colocar isso no roteiro e viver efetivamente esse momento. Muito bom. Você sabe que talvez esse seja um lugar a ser construído. Porque é uma idealização que se faz, socialmente falando, que quando vamos ao mercado temos que comprar alguma coisa. Estamos indo para comprar. A gente vai na farmácia porque a gente tem que comprar. A gente vai na livraria porque a gente tem que comprar o livro. No fim, o comprar o livro me parece ser... pode ser o fim. Mas, na verdade, pode ser mais do que o fim. Pode ser o percurso. Exato. Ir à livraria e comprar um livro... Pode acontecer que a gente compre um livro, mas mais do que ir lá para comprar, nós vamos para desfrutar. E talvez exista aí uma necessidade dos bastidores, né? Tá, então vamos lá para comprar o livro X. Que tal ir para a livraria para pesquisar que livro comprar? Porque daí a gente aproveita lá a internet, pesquisa o que tem que comprar e vai na livraria só retirar o livro. Não, espera. Podemos, que tal desfrutar? A Laurinha, minha sobrinha de 9 anos, fomos... ao Espaço Sofia, e ela ia entrar de férias. Ai, eu não vou ter nada para fazer, não sei o quê. Tá, vamos escolher um livro. Mas nós escolhemos o livro, e acho que você vai trazer uma das sugestões que a gente pegou para Laurinha, você vai trazer aqui para o pessoal também. Nós escolhemos lá. Então, eu contextualizei pra ela. Falei, olha, essa personagem, isso, aquilo, não vou dar spoiler, porque vai ter a coleção aqui hoje. Quando eu contextualizei, nossa, o olho brilhou. E aí, dá vontade de ter o livro. Logo e, consequentemente, dá vontade de abrir o livro e ler o livro quando chega em casa. Pra não virar mais uma sacola consumida. Não, e assim, você é obrigado a fazer isso. Porque é o grande lance do livro, né? Sim. Quando a escola exige o livro, eu tenho que ler porque eu tenho que fazer uma prova. Sim. E fica nessa obrigação. E meu pai foi comigo na livraria buscar bravo, ou pediu na Amazon, não me deu a opção de escolher. Mas não, vamos fazer um momento de qualidade, né? E assim, até uma das sugestões que eu trouxe, as pessoas têm essa coisa na cabeça de que livro é caro. Não necessariamente, gente. Eu tenho livro lá à venda de R$10,90, R$9,90. Quer dizer, dá para ser um momento super agradável gastando R$10. E você criou um tempo de qualidade em família, né? Uma experiência bacana. É isso. Muito legal trazer, independente das sugestões necessariamente de livros, porque eu também entendo que as famílias tenham dificuldade em eleger a livraria como um lugar para se passear nas férias, porque eu nem sei por onde começar. Eu vou comprar o quê? E aí, o tempo todo, o lance tá pautado no que nós vamos comprar, né? Quando não, aonde é que nós vamos passear, né? Então, hoje teremos muitas sugestões para trazer ideias, com certeza. Mas antes de escolher o que comprar, talvez a gente construir a cultura da livraria ser um lugar de passeio. Exato. Muito bom. Né? Eu acho que é o mundo ideal, né? Muito. Então, vamos controlar o uso de telas, vamos fazer um roteiro de passeios nas férias. Isso. E um dos lugares que nós vamos passear é na livraria. Maravilhoso. Linda, né? Isso entra fechei a porta da tela, mas abri outra. Exato. Só fechar a porta e não abrir outra me parece injusto. É um vácuo, né? É ruim. É. Né? E vai ficar com cara de castigo. Vai.
Porque vai ser assim, você me proibiu de usar o celular, mas você não me deu nada, você me obrigou a ler. Não, nós fomos lá, nós sentamos no chão junto, nós escolhemos, nós vamos ler juntos. Olha que demais. É isso. Nós vamos brincar junto com o livro, né? Considerando a livraria como nosso lugar de passeio, como é que a gente pode explorar esse lugar de passeio, né? Bom, vamos começar aqui um pouco falando. Vamos criar um roteiro. Vamos criar o mapa desse passeio. Conta pra gente. Bom, vamos lá. Eu comecei com o que tá na crista da moda. Preciso ser sincera, eu fui super contra quando essa moda começou. Por paradigmas, mas eu tive uma experiência muito legal no Espaço Sofia. Vocês já repararam que eu adoro um caos, né? Nos conte, a gente gosta também. Começaram os pais a deixar as crianças lá com a gente, umas 12 aninhos, assim, bonitinhas, menininhas, sentando para pintar os benditos livros de colorir. Tá bom. Ah, mas é bobagem e tal. Mas, gente, é uma coisa que criança sempre gostou. Colorir, né? E eu tive a experiência lá de ver crianças que ficaram com a gente 2, 3 horas conversando entre elas, pintando uma com a luz. Eu nem sabia, eu descobri com as menininhas que você pode pintar com a luz entrando para cá, com a luz entrando para lá, que o efeito pode ser diferente. Mas são livros que trazem essa infância, essa inocência. E nos dias de hoje, você falar que uma criança parou num café 3 horas sem mexer no telefone e brincando e conversando, você fala, gente, é isso. Estamos em busca disso, né? Da infância, da inocência. Então, foi sucesso de vendas, é o livro mais vendido da Bienal, que acabou de acabar no Rio. Uau! E assim, em disparada. E um livro que busca essa essência da criança, do pintar. Sim. Então, por que não? Por que não? Com certeza, com certeza. E ao mesmo tempo que a gente vem com os livros de pintar, a gente vem com os livros de desenhar, que é outra coisa que isso trouxe de volta. Então, eu percebi o interesse das crianças em desenhar, não só pintar. Como é que eu faço para fazer um ursinho? Que legal. Né? Até porque vai ter um passo a passo. Esse passo a passo também tem um lance de desenvolver um pouco esse lugar mais executivo, porque uma coisa que eu noto muito é que nossas crianças e nossos adolescentes, mais as crianças, passam, via de regra, seu dia inteiro na escola, aquelas crianças de primeira infância, até 6 anos, 5, 6 anos. Só que lá já é um lugar extremamente sistematizado, o que fazer em cada hora do dia. E aí a liberdade e a criatividade não têm espaço para existir. Pegar um livro de pintura ou um livro de desenho é abrir de volta esse espaço da criatividade que as nossas infâncias têm se perdido, né? Então, a gente está desenvolvendo aí um cérebro forte, saudável, e estamos divertindo essas crianças no fim. Sim, exato. Bom, por falar em diversão, então, não quero que meu filho fique sentado pintando. Eu trouxe um que é muito legal, que nem eu lembrava. Livros sobre brincadeiras. Eu não sei o que fazer com meu filho. Não tem problemas, vamos aqui pegar o roteiro. Então, pote da calma, dobradura do saci, podemos brincar de boliche, podemos brincar de cabo de guerra, podemos brincar de pintura. E aqui vem várias ideias. Dança das cadeiras. Isso daqui eu não lembrava, gente. Nossa, a cama de gato é muito legal. E eu garanto que a maioria das pessoas não lembra mais como fazer. Aqui tá o passo a passo. Adulto não lembra como faz e criança sequer um dia na vida ouviu falar, né? Brincadeira de criança, isso aí, né? Um livro de brincadeira de criança. Exato, muito gatomia. Legal. Eu adorava brincar de gatomia, gente. Vamos alugar uma casa, vamos para uma chácara, vamos brincar, né? E cada dia um pode escolher. Olha que legal. Você sabe que recentemente uma família, enfim, vão sair de férias e vão passar muitos dias na casa de praia. E o que eles estão me dizendo? Que eles me disseram, Cíntia, mês de julho aqui em São Paulo,
Não tem todos os dias de calor. Aliás, esse ano tá bem frio, inclusive. E ainda que faça calor, essas crianças de hoje não sabem aproveitar o dia na praia. Chega na praia perguntando, o que a gente vai fazer? Como assim, o que vai fazer? Não tem Wi-Fi? Olha aqui, olha esse mar, olha essa areia, tem tudo isso pra fazer, mas eles não sabem o quê. Então, por exemplo, um livro, e a gente não pode criticar essas crianças, não é culpa deles, eles não aprenderam a usar a criatividade. Então, que tal um livro desse pra levar pra casa de praia, pro sítio, pra casa da avó, enfim, pra eles terem o que fazer, sem ser a tela e sem necessariamente ser um jogo de tabuleiro, tem outras coisas que dá pra fazer, né? Exato. Muito legal, adorei esse. E por falar em coisas para fazer que toda criança gosta, né, gente? Esse eu amo. Experimentos. Muito legal. Muito bom. Vamos fazer experimentos, né? Vamos fazer velas para comer. Muito bom. Né? Deixa eu achar aqui mais algum. Esse é bem legal. Balança de garrafa. Então, como fazer com água para fazer o nível da água mudar de acordo com o peso. Gente, é uma forma de estudar lúdica, de entender ciências, de entender química, de entender matemática, brincando. É isso. Né? É isso. E entretendo, porque para você fazer um negócio desse para uma criança vai ser a tarde inteira. Aí, tá uma tarde na casa do sítio, na casa de praia. Termina as férias sem terminar o livro. Exato. Uhum, Exato. E com vontade de quero mais, né? Sem bronca e confusão. Exato. Muito legal. Amei esse Bom, daí. esse agora é meu novo queridinho. Eu não podia deixar de trazer. Que se eu tivesse esse livro, seria minha paixão. Casa das Bonecas. Não conheço. As bonecas, como nós, tomam vida. Então, quando a gente dorme, mais ou menos como Toy Story, as bonecas tomam vida. E elas vão para a escola. Que legal. E no caminho da casa de bonecas para a escola, as bonecas vão passando por diversos lugares. Então, elas passam, por exemplo, pela padaria. E na padaria, o que tem? Receitas. Que fofo! Amei! Então, nós vamos fazer as receitas das bonecas. Além de passar por lá, pela padaria, nós passamos pelo Empório Encantado. O que vende no Empório? Vamos ver se a gente consegue comprar, vamos ver se a gente consegue fazer. Então, é um livro para encantar vários dias que dá pra gente viver a história da boneca. Sim, por que não? Pois é. Né? E aí esse daí em especial, os outros também, mas talvez esse, a gente também precise pensar e falar sobre parte desse tempo, independente de proporcionar tantos recursos, precisa ter um adulto disposto e disponível, né? Então, ainda que muitos pais estão trabalhando agora em julho, nem todos param os 30 dias de férias junto com o filho. Muito difícil. E os que param, não param os 30 dias, né? Então, ter alguns livros e alguns recursos como esses, por exemplo, de experiência e tudo mais, é muito legal para... Eu providenciei tudo, vai brincando, e eu tô aqui trabalhando, depois você me mostra, etc. Mas um desse, como a Casa de Boneca, precisa desse tempo junto para viver essa fantasia junto. Não é provável que mesmo trabalhando a gente não tenha o final do dia para fazer isso, ou o café da manhã para fazer isso. Exato. Algum momento vai ter que ter, né? E tá garantido um tempo de qualidade, né? Muito, Não é só aquele tempo de vamos correr ali, vamos viver esse momento, vamos sonhar aqui junto, né? Vamos entrar na casa da boneca, muito né? lindo, amei. Por falar em viajar, esse é um sucesso de anos e anos e segue encantando as crianças. Livros de procurar. É muito legal. Eu trouxe o clássico. Todo mundo, como eu, anos 80, teve o Onde Está o Wally. E, gente, funciona. Para criança, para adolescente, para adulto, para vovô e para vovó. Aliás, até uma fono que frequenta lá o Espaço Sofia me deu uma dica que eu nem sabia. Ela atende pacientes idosos. E ela tá usando com os pacientes idosos para ajudar a fala. Muito bom. Porque o paciente não quer e tudo. E ele fala, não, vamos lá. Então, por que não pegar o neto e a avó para brincarem juntos? Então, vai entreter todo mundo. É um momento legal de família.
falando em procurar esse relançamento, eu não podia deixar de trazer, gente, porque é para procurar em 3D. Então, a sua tela é 2D, porque este livro é 3D. Muito Nós vamos legal. abrir Muito lindo. as 7 maravilhas do mundo em 3D. Meu Deus Olha, do céu. não é possível que não encante. Não é possível. Né? E olha aqui, deixa eu abrir. Olha que coisa mais linda. Deixa eu abrir o meu. Ai, todos são meus preferidos, né, gente? Difícil escolher. Nossa, maravilhoso demais. Ai, aqui, o Taj Mahal. Olha que Meu demais. Deus. Então, esse livro, além de procurar, de dar esse tempo... Vamos conversar sobre a Índia? Isso. Né? E o que são as 7 maravilhas do mundo? Que cultura, né? Exato. Meu Deus, maravilhoso. Exato. Antes da gente falar sobre viagens, eu trouxe esse que também já é uma introdução sobre viagens, Tá bom. né? Que é uma coisa que ninguém mais faz e que tem muito a ver com o que eu e a Cíntia acreditamos. Vamos olhar para o céu? Ah, que legal. Vamos procurar as estrelas? Vamos procurar as Três Marias? Eu acho que a maioria das crianças hoje não sabe. Cruzeiro do Sul, Não. Três Marias. O encantamento das Três Marias. Né? Quem nunca procurou, né? Exato. Eu legal. lembro de no carro viajar à noite procurando, né? O Cruzeiro do Sul. Peraí, deixa eu pensar, porque a gente aprendia na escola isso, se a gente está indo para o norte ou para o sul. Muito e é muito legal porque isso daqui dá inclusive para levar na mala para quem vai viajar para o hemisfério norte, porque ele tem o céu do norte e o céu do sul. Tá bom. Então, mais uma coisa que a gente pode junto estudar, aprender. Que legal. Né? Falando sobre Lindo. as estrelas. Não precisa de nada, só do céu. Só olhar para cima. Meu Deus do céu. Bom, falando sobre viagens, voltando no livro que a Laurinha escolheu, não foi? Uma coleção eu escolhi, esse, que são vários, que é a Pilar. A Pilar até já é do vocabulário das crianças, porque ela tem um desenho, né? Que faz muito sucesso e as crianças gostam. E a Pilar viaja muito. E ela faz um diário das viagens dela, falando dos lugares que ela vai. Então, ela fala de comida, ela fala de cultura, ela fala de geografia. Então, é um jeito muito legal da gente... Eu tenho uma paciente TDAHzão, hiperativa impulsiva potente, assim, tá em tratamento e, enfim, cada dia melhor, mas é TDAH, e aí a gente tem uma falsa ideia, né, que nossas mentes brilhantes não têm paciência para ler, e não é verdade, porque ela ama Diário de Pilar, ama, termina ela quer o próximo, e aí ela fica na curiosidade de como vai ser a aventura no próximo lugar, então basta apresentar, né? Exato. E eu venho, o que lançou agora também na Bienal foi a Pilar no México, e ele veio com uma coisa muito legal, que não depende de comprar o livro, que é um passaporte de viagem. Para você fazer como a Pilar, para você preencher, para você desenhar, voltando. Ai, que fofo, né? Amei. Preencher com seu nome. Então, para onde você foi viajar, o que você levou. Assim como a Pilar faz, ela faz a mala. Então, vamos fazer a mala junto, né? Vamos buscar inspiração, vamos fazer como a Pilar faz. Pega lá no livro, vamos ver. Ai, amei. Né? Amei. Deixa eu ver de perto esse passaporte. Todos eu quero ver, mas esse aqui, meu Deus. Né? Ai, e de repente, ó, a gente pode, nas férias, agora viajar. Vai que a gente vai para Grécia, para China, para Índia, para o Egito, para África, para Machu Picchu, para Amazônia ou para o México. Por que a gente não ir já conhecendo sobre essa cultura e falando no papo infantil, né? De um jeito que a criança vai se sentir atraída. Muito legal. Ela é ousada, né? Os lugares chatos, né? Muito. Ninguém quer ser a Pilar, não, né? Ninguém tem vontade de viajar como a Pilar. Por falar em livros pra gente levar junto para a gente viajar, eu trouxe um monte de livros de curiosidade. Tá bom. E, inclusive, livros aí que custam R$12. Nossa. Quer dizer, é o que a gente está falando. Dá para todo mundo ir e desfrutar desse momento. Então, essa história de que livro é caro, gente, parem. Foi essa época que livro Passei na livraria e verá que você está enganado. Exato. Olha só, coisa que criança ama. Insetos. Oh, muito legal.
Então, vamos passear no parque e vamos conversar, vamos procurar inseto. A Cacá já fez isso comigo. Já. Né? Vamos procurar, vamos ver como vamos entender. Vamos procurar mamíferos. Vamos passear no zoológico e vamos levar o livro, vamos ver se tem esse assunto, né? Esses preços super bacana. E olha só quanto assunto isso pode gerar. Planeta Terra, animais, corpo humano, dinossauros. Então, assim, o que a criança quiser saber sobre, temos aqui. E pode de um jeito encantado, né? Esse daqui é muito legal, porque eu, se fosse criança, ia adorar o tema desse livro. É tudo que ele menos fala, mas é incrível. Por que o papai ficou careca? Não acredito! Esse vai fazer sucesso. Fatalmente. Não é? Sim, muito bom. E ele explica biologia e tudo. É mesmo? E vem como funcionam nossos hormônios e muito tudo. Legal. Bom, seguindo, porque senão o podcast vai durar 18 horas hoje. É que a gente gosta de falar pouco sobre livros. Ninguém se diverte aqui falando sobre. Um grande questionamento que eu recebo lá. Eu queria que meu filho lesse, mas eu não sei o que oferecer para ele ler. Tá. E daí eu falo, por exemplo, Diário de um Banana. E os pais viram para mim e falaram, não, é muito comercial, não quero de jeito nenhum. Olha, tem uma crítica. Uma crítica assim, não, isso eu não quero. Tá. Gente, as crianças amam esse tipo de livro. Eles são todos coleções. Então, a criança vai ler vai se interessar, vai ler o 2, vai ler o 3. É isso. Né? É isso. E faz sucesso. São Até livros... porque tem identificação com o personagem, você quer saber o que mais que ele está fazendo. Exato. Nos próximos, né? São livros que trazem aqueles probleminhas que toda criança tem, ou aqueles personagens que toda criança gosta. Então, eles trazem esse encantamento. Falando em caos, eu tenho um caos de um pai que foi lá bravo com o filho, porque o filho queria o Diário de um Banana e ele assim, eu tenho certeza que não vai ler, eu vou comprar, vou gastar meu dinheiro e não vai ler. Passou 2 dias, ele foi buscar o 2. Passou 3 dias, ele foi buscar o 3. Passou 4 dias, ele foi lá buscar a coleção toda. Ele virou para mim e falou, você estava certa. Meu filho está lendo. Olha isso. Meu filho levou o livro na casa da avó. Uma coisa que ele nunca imaginou que o filho dele fosse fazer e fez. Que legal. Muito bom. Então, assim, não criemos esse preconceito, né? Porque são livros que atraem. Então, Diário de um Banana, O Homem-Cão, que até teve filme, então atrai. O Capitão Cueca, As Aventuras de Mike. Para meninas, eu acho muito bonitinho o Diário de Coruja, o Diário do Unicórnio. Esse é um lançamento que eu tenho certeza que a Cacá logo vai ter. Porque é o pesadelo versus o sonho bom. Tá bom. É o dragão contra o unicórnio. Nossa. São personagens que invadem o sonho das crianças. Ou para dar o pesadelo, ou para dar um sonho bom. E na primeira missão deles, os dois se encontram no mesmo quarto. E aí, quem vai ganhar? Não acredito. A criança vai sonhar, a criança vai ter um pesadelo. Ai, que legal, muito bom. Né? É uma aventura legal. Muito gostosa. Amei. A gente tá chegando no fim. Tá bom. Uma sugestão que eu trouxe para os pequenininhos de efetivamente literatura, né? Qualquer coisa pode ser um chapéu. As crianças amam esse livro e começam, chapéu, tem que ser chapéu mesmo? Será que eu não posso fazer qualquer coisa um chapéu? Será que um copo pode ser um chapéu? Vamos pegar o pequenininho, vamos pôr na cabeça, vamos ver se o copo para? Vamos ver se dá certo? Livros podem ser chapéu? Nossa, hora de explorar a criatividade. Exatamente. Maravilhoso. E aí, de novo, o livro, ele vira um lugar de ação. A gente tem uma falsa ideia de que ler
tem uma postura passiva, né? Vou ficar parado lendo, e não é verdade, né? Depende de como eu interajo com esse livro, na verdade. Vamos ter um tempo de qualidade e brincar junto. Vamos brincar com o livro. Livro no sentido de brinquedo. É isso. Né? Outro lançamento, que agora é meu novo queridinho, A Doutora Era Uma Vez. Essa menininha, a doutora era uma vez responsável por cuidar de todos os personagens do conto de fadas. Tá. Então, ela vai atender uma mocinha, ó, que estava com dor no pé, porque era a Cinderela. Que legal. Que dançou a noite inteira no baile e ficou com dor no pé. Tá. Então, vamos ler sobre... Olha, a doutora Era Uma Vez cuidou dessa mocinha. Vamos ver quem é a Cinderela? Vamos fazer um escalda-pé? Que legal. Né? Ó, ela cuida da Rapunzel. Oh, que legal. Que demais. Adorei. Ela cuida da Rapunzel que tá com dor de cabeça. Eu faço a encomenda agora ou posso fazer? Eu já deixo aqui. Eu já deixo aqui. Muito bom, amei. Bom, minha sugestão agora, a gente vai um pouquinho para os maiores, pensando que essa coleção é um sucesso de vendas para os adolescentes, tá? É como um jogo de RPG que você não precisa de tabuleiro, você não precisa de nada, você precisa só do livrinho. Tá. E foi tão sucesso para os adolescentes que eles fizeram um júnior. Porque os irmãos pequenos queriam brincar junto, mas o outro fala sobre morte, sobre crime, efetivamente. Esse não. Esses são 4 detetives perdidos que precisam desvendar os mistérios. E são mistérios curtinhos. Então, são 2 páginas que a gente vai ler, a gente vai conversar. E aí, quem você acha que foi? Nossa. E vai preencher. Ainda tem atividade ali. Exato. Então, todo dia... ou durante um voo no avião, nós vamos desvendando o mistério. Nós vamos batendo um papo. Amei. Né? E para os mais velhos, o Murder. Galerinha ama. Tem volume, são 4 volumes. Então, de tamanho sucesso que teve. E aqui, ó, para os pequenininhos. Muito legal. Vamos, tempo de qualidade em família. Vem o meu queridinho, que eu sei que é o queridinho da Cíntia também, que eu trouxe essa edição maravilhosa. Que daí vem minha dica final. Por que não a gente ter a nossa hora da leitura em família? Né? Vamos instituir esse costume em casa. Então, 9 da noite, nós vamos desligar a TV, vamos desligar os celulares, vamos deitar na cama ou no sofá juntos e vamos ler. E vamos ler uma história grande, uma história que vai render, né? Que vai... um pouquinho todo dia, pronto, já vira uma construção para o dia seguinte mesmo, né? Exatamente. Aí você pega, por exemplo, porque eu peguei o Crônicas de Nárnia? São os livros, aí, por exemplo, você pega o primeiro livro. A primeira parte, o primeiro capítulo, tem 4 páginas. Então, podemos ler em uma noite. Nossa, super. Né? Super. O segundo também tem 4. O outro tem 3. É um livrão, mas de pequenas histórias. Exato. E a gente pode criar. Ou mesmo que seja uma vez por semana, 2 vezes por semana, mas colocar nesse calendário. Nosso dia da leitura, né? Exato. A famosa e sempre falada aqui rotina. Exato. Bendita a rotina da leitura. Muito bom, maravilhoso. Que delícia. Voltarei, com Porque certeza. Sempre tem novidades, né? Sempre. E aí é uma fonte inesgotável de oportunidades e de possibilidade da gente fazer desse tempo que hoje nós estamos focando no que diz respeito às férias, porque tem mais tempo e tem mais necessidade, mas o dia a dia cabe também. Não vai caber as experiências, por exemplo, quando as aulas voltarem. Vai caber no final de semana, vai caber em momento de lazer. Mas durante a semana cabe a hora da leitura. Durante a semana, cabe pegar um diário de um banana e dividir ali 3 pagininhas todos os dias e a cada 2 meses, que seja, trocar de livro. Ou seja, ter uma meta de quantidade de livros para um semestre. Exato. Então, para cada momento do ano, a gente vai olhando para os livros como um jeito de trazer esse tempo em família e esses passeios, né, dentro da livraria.
a gente criar a hora do conto, a hora da contação de história, a hora nossa da leitura, a nossa hora do passeio na livraria. Isso, maravilhoso. Livraria como lugar de passeio. Escolher livro como opção, como diversão. Diversão, que delícia, que a gente espalhe essas boas novas, que a gente construa esse lugar de livraria ser lugar de passeio e que livros divertem, para que o mundo seja literalmente invadido por uma geração que vê nas livrarias um lugar gostoso para desfrutar. Uma segunda casa, que nem a Cacá. É isso, que sonho, né? Não é? Vamos construir esse mundo juntos. Sim, mais uma vez. Obrigada. Obrigada. Sempre maravilhoso. Sempre incrível. Que gostoso. E eu volto, viu, gente? É isso, já tá garantido. Vou começar a fazer a lista. Conforme for chegando, eu já vou marcando. Fechado. Esse a gente precisa falar no podcast. Isso, pronto, já faça a lista. E se esse episódio te lembrou da magia que os livros podem despertar, compartilha com aquela família que vive em busca de ideias criativas para as férias. Curte, comenta, se inscreve aqui no Mentes Brilhantes para você não perder nenhuma conversa transformadora. E semana que vem eu tô aqui de volta, tá? Até lá.